fala agora de saúde. Segundo dados do Ministério da Saúde e da Sociedade Brasileira de Urologia, aproximadamente 10 milhões de brasileiros apresentam algum grau de incontinência urinária, sendo 45% das mulheres e 15% dos homens acima dos 40 anos. Sobre esse assunto eu converso aqui no estúdio com a ginecologista Sara Arcanjo. Doutora, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Elaine. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E aí, falando nesses dados, né, a gente fala aí de um público acima dos 40 anos. Esse caso, né, da incontinência urinária, ele pode ser um pouco antes do que isso? Como é que a gente consegue controlar? Em relação à idade, é importante a gente saber que pode acometer mulheres de qualquer idade, né? Como você disse, é mais comum em mulheres do que em homens, mas a prevalência ela vai aumentando com a idade. Então, em pacientes mais jovens e mulheres jovens, a prevalência pode ficar em torno de 25% a 30%, e essa prevalência ela vai aumentando com a idade. Mas realmente não tem uma idade em que a gente considere normal ou não acontecer. Ela pode acometer em qualquer idade, né, em qualquer período. Com o passar do tempo, com a idade, com o período da pós-menopausa, vai ficando cada vez mais comum. Então, a prevalência pode chegar até 60%. Nesse caso das mulheres acima dos 40 anos, né, a gente tem um período importante que é o climatério, a chegada da menopausa, né, já vai se avançando nesse sentido. Como é que a mulher pode conviver da melhor forma com isso para evitar? A gente consegue evitar a incontinência urinária? É uma excelente pergunta. A gente está sempre buscando estratégias de prevenção, né, que seria o ideal a gente poder evitar que esses sintomas cheguem ou pelo menos evitar que esses sintomas se agravem e a mulher acabe precisando de um tratamento mais invasivo. 40 anos a gente vê que é uma mulher jovem, ativa, sexualmente ativa, normalmente fazendo atividades de alto impacto, então é muito comum que elas comecem a relatar perdas de urina associadas a um esforço, como tossir, espirrar, ou fazer alguma atividade física de maior impacto, como pular, pegar um peso, ou num crossfit, num jumping, né? Então, essas atividades de grande impacto, elas podem estar associadas a perdas cada vez maiores. Então, para isso, ela precisa fortalecer o assoalho pélvico, os músculos pélvicos. Então, quanto mais fortalecido estiver este músculo, mais a gente vai poder prevenir que esses sintomas surjam ou que esses sintomas se agravem. E nesse caso, existem exercícios específicos para essa situação? Existem, esses exercícios devem ser orientados por um especialista. Então, existe uma área da fisioterapia especializada, que é a fisioterapia do assoalho pélvico, e esses especialistas são capazes de orientar melhor como é que deve ser esses exercícios, quais músculos devem ser trabalhados, que tipo de exercícios de contrações e relaxamentos ela deve fazer para poder ter melhora, que isso vai variar muito de cada pessoa, não é o mesmo protocolo que vai ser estabelecido para todas as mulheres. Existem vários tipos de incontinência, existem vários graus, e isso vai ser individualizado de acordo com cada pessoa. Isso é uma orientação geral que a gente realmente sugere que todas as mulheres façam. Além disso, a gente sempre busca cuidar do intestino, orientar que ela evite a constipação intestinal crônica, que também é outro fator que pode piorar, que evite a obesidade, né? O excesso de pressão abdominal sobre a bexiga também aumenta a incontinência, então mais chance disso se agravar no futuro, né? Além disso, evitar tabagismo, evitar alguns alimentos que podem também piorar. Então, esses são os principais fatores, as principais orientações que a gente pode falar em torno de prevenção. E nesse caso, como é que é identificado? É através da consulta ginecologista, o exame? Como é que se identifica que essa mulher tem de fato essa necessidade da incontinência urinária já desregulada? A incontinência ela é um sintoma, né? Então, as pacientes buscam a gente já com a queixa da perda de urina. E é sempre importante a gente ressaltar que a incontinência urinária é qualquer perda involuntária de urina. Então, qualquer tipo de perda sem querer, né, já é um tipo de incontinência urinária. E os especialistas, nesses casos, eles vão saber avaliar com as perguntas adequadas qual vai ser o tipo que ela está apresentando e poder orientar o melhor tratamento para ela. Muitas vezes, só numa consulta ginecológica já é possível a gente dar esse diagnóstico, sem necessariamente a gente fazer exames muito invasivos, né? Em alguns casos, realmente pode ser necessário lançar mão de exames como a urodinâmica, mas a consulta clínica, o exame físico, se for bem feito, bem detalhado,
pode ser suficiente para a gente dar um diagnóstico correto de incontinência e já orientar, né, sobre os primeiros passos do tratamento. A gestação ou o tipo de parto interfere nessa questão? Interfere sim. No caso das mulheres, né, que a gente está falando, é um dos principais fatores de risco. A gestação por si só já é um fator de risco importante. Então, aquelas mulheres que engravidam vão ter mais chances de ter incontinência do que as mulheres que nunca engravidarem. Quando a gente compara sobre a via de parto, também temos que o parto vaginal tem risco maior do que a cesárea, né? Então, é um fator de risco importante pelo excesso de peso, né, que a mulher carrega, pela mudança mesmo da constituição da pelve, dos ligamentos, da musculatura que vai acontecer ao longo da gestação e se ocorrer algum trauma, né, do assoalho pélvico durante o parto normal, também pode aumentar a chance de ela vir a apresentar incontinência. Essa situação, por ser a questão, a gente tem os dados aí com relação a 40 anos, né? Coincide realmente no período do climatério? Isso tem uma relação direta? Na verdade, a maioria das mulheres brasileiras entram no climatério a partir dos 50, né? Então, a média de idade das mulheres que vão ter a menopausa, que é a última menstruação da vida, é em torno de 50, 51 anos. Então, 40 anos, a gente ainda tem uma mulher com seus hormônios, né, funcionando regularmente, na maioria das vezes, que a gente pode trabalhar sem precisar falar em hormônios, né? A gente pode trabalhar esses outros fatores que a gente citou, e acompanhar essa mulher até ela entrar nessa fase do climatério. Então, quando ela entrar no climatério, nós podemos ter alguns sintomas que fazem parte de uma síndrome, que a gente chama de síndrome geniturinária da menopausa. Então, é importante falar dessa síndrome porque, como você vê, o próprio nome já diz, são sintomas genito-urinários. Então, são sintomas genitais relacionados à vagina, ressecamentos e também sintomas urinários. Então, nesse caso, dessas mulheres do climatério, a gente pode usar alguns tipos de cremes vaginais com hormônio, por exemplo, que podem melhorar os sintomas de incontinência, os sintomas de urgência urinária, que fazem parte dessa síndrome. Nesse caso, é para consumir mais água, beber mais água, se hidratar, isso tem alguma relação direta ou é realmente o exercício do assoalho pélvico que vai resolver? A ingestão de líquidos, ela deve ser sempre orientada a ser feita de uma forma ideal para cada peso, né? E nem evitar beber água com medo de perder urina, né? A gente desencoraja que ela fique restringindo demais a ingestão de líquidos, mas também que não exagere, né? O excesso de líquidos também pode provocar o excesso de idas ao banheiro, tanto de dia como de noite. Então, algumas mulheres reclamam muito que acordam na madrugada para urinar, acordam mais de uma vez, às vezes, à noite, por causa da vontade de fazer xixi. Então, a gente pode ajustar essa ingestão de líquidos, a gente pode ver se realmente ela está ingerindo a quantidade necessária e evitar que essa ingestão seja próximo da hora de dormir. Então, é uma medida simples que a gente pode fazer, que é evitar essa ingestão mais ou menos 2 horas antes de dormir, e ela já pode melhorar a qualidade do sono dela, evitando água, suco, sopa, chá, às vezes bota muito líquido à noite, acaba acordando mais vezes na madrugada, quando acorda às vezes ainda bebe mais água. Então a gente faz essa mudança de hábitos, que é uma atitude fácil, simples de fazer, que já pode melhorar muito a qualidade de vida dela. A mulher, no caso, quando ela está na terceira idade, né, na melhor idade, aí, a mulher idosa, no caso, ela tem uma probabilidade de ter dormir e acordar várias vezes na madrugada para também urinar? Existe isso? Existe. Assim, a gente chama de noctúria, esse sintoma de acordar na madrugada. Realmente também é mais comum com a idade e está associado a outros fatores também, além da questão hormonal que a gente comentou, mas pode estar associado à questão vascular, doenças cardíacas, diabetes. Às vezes a paciente está com a diabetes descompensada, então isso também vai aumentar as idas ao banheiro, né, tanto de dia como de noite. Às vezes está usando alguma medicação ou para diabetes ou para pressão, que também vai interferir nas idas ao banheiro. Então, já vai ser uma paciente que vai ter mais comorbidades, vai estar usando mais medicações. Então, acaba sendo mais comum realmente a gente ver mulheres acima de 50, 60 anos com essa queixa. Doutora, e para quem quiser saber mais informações, como é que faz para encontrar nas redes sociais seus trabalhos? Então, eu trabalho na Clínica Salvata, sou uma das sócias da clínica. A clínica ela tem essa missão de resgatar a qualidade de vida das mulheres, é uma clínica multidisciplinar. Então a gente entende que sozinha a gente não consegue atingir
de uma forma satisfatória o tratamento. Então, a gente precisa da fisioterapeuta, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar para poder trazer o melhor resultado possível, né, para as nossas mulheres. Então, na Clínica Savata, a gente consegue oferecer esse serviço mais integral. Obrigada, doutora, mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Obrigada também, Obrigada, foi um prazer. E o programa de crédito ao jovem empreendedor pode ser